A campanha europeia terminou. O exército francês capitulou em semanas. As divisões polonesas foram esmagadas e dispersas. A Wehrmacht avança para o leste. Os corpos motorizados seguem uma marcha cerrada e ininterrupta. A poeira sobe em uma imensa coluna cinzenta sobre as estradas de terra batida. As unidades de elite alemãs não esperam uma resistência séria. Elas conhecem muito bem seu poder avassalador. Acreditam firmemente na perfeição absoluta de sua máquina de guerra. Essa máquina atinge o alvo sem errar. Essa máquina tritura cidades europeias até transformá-las em cascalho fino. Essa máquina impecável se estraçalha contra um único tanque soviético. Impacto. O guinchar do metal sendo rasgado. Uma explosão poderosa sacode o ar quente. O tanque pesado, KV-1, é o primeiro a resistir. Até a morte. 45 toneladas de peso, blindagem frontal de 75 mm, canhão de alma raiada de 76 mm, um monstro de aço da engenharia forjado pela rigorosa escola soviética de blindados, especificamente para a Grande Guerra. A tripulação faz uma escolha consciente e gélida. O comandante dá a única ordem de combate correta. Ele é um profissional frio, entende com clareza e precisão o que significa manter a posição designada. O pesado projétil perfurante é inserido com um baque seco na culatra. Fogo! O recuo violento lança a culatra do canhão para trás com força. O tilintar da cápsula vazia batendo no chão golpeia os nervos retesados. A coluna inimiga para bruscamente. 11 tanques alemães transformam-se instantaneamente em tochas de gasolina. 6 veículos blindados pesados são despedaçados por impactos diretos de projéteis perfurantes. 57 soldados inimigos tombam para sempre na poeira da estrada. O sangue humano mistura-se rapidamente ao óleo de motor espesso. O inimigo recusa-se a acreditar no que vê. O inimigo chama às pressas a artilharia de campanha pesada para dar apoio. O tanque soviético aguenta o contra-ataque com firmeza. A blindagem espessa e fundida cobre-se de moças profundas e irregulares. Os projéteis perfurantes ricocheteiam assobiando para o céu. O ar dentro do apertado compartimento de combate aquece até o limite físico. A tripulação sufoca com o acúmulo de gases tóxicos da pólvora. A tripulação faz seu trabalho pesado e sujo até o fim. O combate terminou. Uma fumaça preta e densa rasteja lentamente sobre a travessia destruída do rio. O silêncio ensurdecedor pressiona os tímpanos rompidos. Um coronel alemão aproxima-se em silêncio da carcaça fumegante do tanque fuzilado. Ele observa por muito tempo, e com atenção, as terríveis perfurações que atravessaram a blindagem. Avalia com competência a espessura do aço frontal que não foi penetrado. Compreende com clareza cristalina o real custo tático daquelas horas perdidas na ofensiva. Soa um comando curto, áspero e gutural. Os oficiais da Wehrmacht alinham-se em formação. Erguem as mãos direitas em sincronia. O inimigo presta honras militares aos tanquistas soviéticos mortos, sob o estrondo distante e contínuo da canhonada. O inimigo, chocado, enterra a tripulação condenada com as mais altas honras militares. Depois disso, começa o silêncio absoluto. 17 longos anos de silêncio mortal. 17 anos de esquecimento total e profundo, em vez da merecida glória militar. A linha de frente recua velozmente para o leste. A retirada transforma-se rapidamente em um caos sangrento e incontrolável. O sistema de comunicação das divisões entra em colapso definitivo. Os estados-maiores de campo caem em cercos táticos totais. Documentos secretos do comando queimam intensamente em caixas de ferro. Escrivães em pânico abandonam as listas de pessoal nas margens das estradas. As mós sangrentas da retirada trituram sem deixar rastro os nomes dos defensores da travessia. A imensa e lenta máquina estatal perde irremediavelmente todos os dados de registro. A burocracia trabalha monotonamente, seguindo suas leis internas implacáveis e incrivelmente rígidas. Sem um documento com carimbo redondo, não há feito heróico comprovado.
Pastas de papelão grosso vão para os arquivos profundos e escuros dos porões. A tumba de papel fecha-se hermeticamente. Essa tumba de papel invisível encarcera o homem com mais força que um bunker de concreto armado. A retaguarda fria e profunda não tolera absolutamente nenhuma exceção processual. A pátria envia, com indiferença, avisos de óbito padronizados. Formulários oficiais secos caem em caixas de correio vazias. Nenhum detalhe sobre o último contato de fogo. Nenhuma coordenada geográfica precisa do local do sepultamento. A expressão burocrática, desaparecido em combate, atinge as famílias que esperam com mais crueldade que a bala de um sniper. O país imenso perde para sempre até as fotografias pessoais de seus defensores mortos. Rostos jovens desaparecem do papel fotográfico brilhante. Os nomes são apagados para sempre das listas esparsas dos regimentos. Resta apenas o vazio gélido e ensurdecedor do esquecimento. O comandante do tanque conhecia muito bem o seu ofício militar. Entendia perfeitamente a geometria mortal de uma emboscada de tanques. Calculava friamente os setores ideais de tiro do canhão. Via claramente como os veículos de combate de elite alemães explodiam no retículo da mira ótica. Fazia seu trabalho sujo e fisicamente exaustivo sem a menor emoção desnecessária. Aqueles segundos infinitos de tensão máxima ficaram lá, na caixa de aço incandescente junto ao rio sem nome. Na retaguarda pacífica e profunda, esses segundos não significam absolutamente nada. Os arquivistas da retaguarda costuram metodicamente os processos finos com fios brancos e ásperos. A formalidade burocrática mata com garantia a memória humana viva. A ausência de uma pequena foto de retrato no dossiê pessoal priva para sempre o comandante morto do título de herói da União Soviética. Uma instrução normativa seca anula facilmente o sangue derramado no tanque. Gabinetes espaçosos respiram uma indiferença protocolar gélida. A lógica impecável da chancelaria militar apaga completamente a vontade de aço dos profissionais. O tempo conclui, metódica e implacavelmente, o trabalho iniciado. A terra úmida absorve com indiferença as trincheiras profundas. As chuvas torrenciais de outono apagam os rastros das largas lagartas dos tanques. Operários da retaguarda, com maçaricos, chegam decididos ao local tomado pelo mato, onde ocorreu o terrível combate. O autógeno, com um chiado alto, corta a blindagem espessa do caveão atingido em pedaços transportáveis. O metal retorcido e queimado é carregado em plataformas ferroviárias abertas. A sucata de aço vai para os altos fornos industriais incandescentes. Tratores agrícolas pesados avançam sobre o campo nivelado. Arados de aço rompem com um estalo o solo compactado pelas explosões. O antigo campo de batalha é arado de ponta a ponta, sem deixar vestígios. O trigo alto e denso esconde com segurança as crateras de artilharia profundas e irregulares. A morte do soldado transforma-se em mais uma farta colheita de outono. Os moradores das aldeias locais esquecem gradualmente o estrondo profundo que sacudia tudo, vindo dos canhões dos tanques. Simplesmente não existe um obelisco de pedra em memória. A vala comum perde-se irremediavelmente na grama alta do campo. O amargo paradoxo da história mundial golpeia com força. O inimigo implacável e chocado preserva meticulosamente os mínimos detalhes do combate feroz. Um oficial do Estado-Maior inimigo faz anotações detalhadas e pedantes em seu diário de campo pessoal. O adversário registra com precisão e escrúpulo suas próprias perdas pesadas de blindados e de soldados. O adversário respeita sinceramente a força inabalável demonstrada. O próprio país imenso responde aos seus heróis mortos apenas com um silêncio frio de muitos anos. A cínica máquina de propaganda estatal molda rápida e habilmente símbolos convenientes para cartazes brilhantes. Heróis fictícios da retaguarda recebem prontamente monumentos de bronze maciço e páginas coloridas de jornal. Os verdadeiros profissionais de combate desaparecem para sempre,
e sem deixar rastro no esquecimento absoluto. Seu autêntico sucesso tático é engavetado em arquivos escuros e empoeirados. O cumprimento voluntário da ordem torna-se apenas uma pequena e anônima margem de erro estatística da trágica retirada global de 1941. O desespero dessa situação histórica faz o maxilar travar. A tripulação deu suas vidas pela infantaria exausta que recuava junto à travessia de madeira. Mantiveram o juramento militar prestado. Cumpriram a ordem de combate recebida, até o seu desfecho lógico. Foram simplesmente apagados com cuidado da memória do povo. Esse silêncio burocrático sufocante dura longas décadas. Esse silêncio mortal soa nos ouvidos mais alto que qualquer salva de artilharia. Julho de 1941. A frente de batalha desmorona. A linha de defesa soviética está definitivamente rasgada em pedaços. Uma divisão de tanques alemã de elite avança freneticamente. O rolo compressor de aço tritura metodicamente a resistência isolada. As lagartas esmagam com um ruído metálico os restos das trincheiras cavadas às pressas no solo seco. As unidades motorizadas da Wehrmacht seguem na velocidade máxima de marcha. Os motores rugem sob esforço. A poeira cinzenta e densa entope instantaneamente os filtros de ar. A vanguarda alemã queima com violência corredores estreitos de ruptura. O colapso da frente golpeia com força. A comunicação do Estado-Maior da divisão foi cortada há 2 dias. Os fios telefônicos foram cortados por sabotadores inimigos. O rádio está saturado com o estalo incessante dos bloqueadores alemães. O comando centralizado foi completamente perdido. A infantaria soviética recua em colunas longas e intermináveis. Pessoas exaustas caminham com dificuldade. As túnicas militares desbotadas estão encharçadas de suor acre. Os fuzis pesados machucam os ombros esfolados até sangrar. Do alto, as metralhadoras de grosso calibre dos bombardeiros de mergulho atacam impiedosamente. A aviação inimiga fuzila alvos vivos de forma metódica e impune. As margens das estradas empoeiradas estão repletas de carroças abandonadas e carcaças queimadas de caminhões do exército. A matemática mortal da retirada funciona sem uma única falha. A velocidade de marcha de um infante exausto é de no máximo 5 km por hora. A velocidade de um tanque médio alemão em uma estrada firme é de 40 km por hora. O inimigo aproxima-se implacavelmente. O inimigo sopra quente diretamente na nuca. À frente, a água brilha opaca. O rio Dobrost. Uma barreira natural estreita quebra a rota de salvamento. O velho estrado de madeira da ponte range ameaçadoramente sob o peso de milhares de botas ferradas. A travessia transforma-se instantaneamente em uma armadilha mortal perfeita. As unidades dispersas em retirada aglomeram-se em uma massa densa e lenta. As patrulhas de vanguarda alemãs já estão chegando à distância de contato visual direto. A ótica Zeiss foca avidamente nas costas cinzentas sobre a ponte. Os canhões dos tanques são apontados para o alvo imóvel. Agora começará um massacre a sangue frio. As rápidas máquinas alemãs simplesmente esmagarão as pessoas exaustas com suas largas lagartas. A infantaria não terá tempo físico para se estabelecer na margem íngreme oposta. Não há mais artilharia antitanque aqui. As últimas baterias foram destruídas pela aviação de ataque ainda cedo pela manhã. Os projéteis perfurantes acabaram. A situação torna-se absolutamente crítica. A catástrofe iminente é medida em poucos minutos. A divisão em retirada precisa urgentemente de um escudo. Da poeira cinzenta e sufocante, emerge lentamente uma silhueta maciça e angulosa. O tanque pesado KV-1. 45 toneladas de aço fundido dos Urais. O potente motor a diesel ruge sob esforço em altas rotações. O mecânico condutor segura as alavancas de comando com firmeza absoluta. O tanque fecha a coluna de cobertura. Soa uma ordem pesada e extremamente específica.
O comandante da divisão de infantaria não perde tempo precioso com longas explicações táticas. Tanque em emboscada. Bloquear a ponte. Segurar a coluna. Entendido. Segurar posição. A voz do comandante do tanque soa absolutamente seca. O rádio chia e cala-se para sempre. Nenhuma discussão desnecessária. Nenhuma palavra pomposa sobre o salvamento heróico dos camaradas. A ordem foi recebida. A missão de combate está perfeitamente clara. Não há chances de sobreviver a este combate. O tanque quebra bruscamente a trajetória de movimento. A lagarta esquerda é travada com força pela fricção lateral. A direita escava o solo seco com potência. A máquina blindada de muitas toneladas gira pesadamente sobre o próprio eixo. O KV-1 avança lentamente pelo centeio alto e dourado. A emboscada silenciosa junto à ponte de madeira sobre o rio Dobrost está preparada. A camuflagem do veículo pesado leva poucos minutos. O enorme motor a diesel é desligado. Instala-se um silêncio súbito e denso que fere os ouvidos. Apenas o metal superaquecido da carcaça esfria com estalos rítmicos e baixos. A tripulação trabalha rápido, em sintonia e em silêncio. O atirador verifica mecanicamente os mecanismos de mira. Ótica limpa. Perfurante pronto. O pesado bloco da culatra estala seco. 60 projéteis no estoque. 60 chances de parar a avalanche blindada. O comandante cola-se à luneta panorâmica. À frente, a estrada de terra vazia. Atrás, a infantaria exausta atravessando o rio. O tanque transforma-se em um bunker camuflado e imóvel. O bloqueio da passagem estreita diante da ponte é uma solução de engenharia rígida para uma tarefa impossível. A máquina está posicionada perfeitamente. O casco blindado está protegido por uma ondulação natural do terreno. O gatilho de aço armado de enorme calibre espera pacientemente pelo seu alvo. De repente, o ponteiro do manômetro no painel de instrumentos cai bruscamente. A pressão do óleo oscila criticamente. Uma bolha de ar rompe o sistema de alimentação. O motor pode nunca mais dar partida para uma mudança de posição de emergência. Erro do mecânico exausto? Não. Desgaste extremo de peças velhas. O tanque percorreu centenas de quilômetros por estradas empoeiradas sem a manutenção técnica adequada. Não existe mais reserva de marcha. A tripulação está acorrentada a este ponto definitivamente. Uma retirada manobrada está agora excluída, mesmo teoricamente. Os tanquistas estão trancados hermeticamente em uma caixa de aço imóvel. O sol de julho aquece impiedosamente a blindagem espessa. Dentro do apertado compartimento de combate, a temperatura sobe rapidamente. O ar abafado cheira fortemente a graxa, metal quente e suor humano. A matemática mortal do combate futuro está confirmada. Um único canhão contra uma divisão mecanizada inteira. O tempo comprime-se como uma mola tensa. A noite inquietante chega. O ranger das lagartas inimigas na escuridão aproxima-se a cada segundo. O sol poente atinge os vidros blindados empoeirados. O último soldado do Exército Vermelho atravessa com dificuldade o estrado de madeira da ponte. A infantaria exausta retira-se para além do rio. A divisão destroçada dissolve-se no crepúsculo azulado da tarde. O enorme tanque permanece absolutamente sozinho. 45 toneladas de aço dos Urais paralisado. O comandante observa em silêncio a estrada de terra vazia. Ele respira fundo e de forma compassada. A pesada escotilha superior da torre cai em seu lugar com um ruído metálico. O grosso ferrolho de ferro estala seco. A trava bloqueia a saída para o exterior definitivamente. A tripulação faz sua escolha final e consciente. Um passo voluntário além do limite do instinto de sobrevivência. Não existe mais caminho de volta. O espaço estreita-se instantaneamente para o tamanho do apertado compartimento de combate. O ar torna-se extremamente abafado.
O cheiro denso de óleo diesel queimado mistura-se ao aroma acre do lubrificante de armas. Carregar perfurante. Pronto. O pesado projétil de 76 milímetros entra no cano com um tilintar. O potente bloco da culatra golpeia os ouvidos. O mecanismo fecha-se com segurança. No estoque lateral restam exatamente 60 disparos. 60 cápsulas de latão com brilho opaco. 60 projéteis pesados, entre perfurantes e explosivos. Este é o limite matemático rigoroso do massacre que virá. Não há previsão de reabastecimento de munição. A comunicação externa está muda. O rádio emite apenas o chiado surdo e constante das interferências estáticas. A solidão absoluta pesa sobre os ombros dos tanquistas. Estão completamente isolados de todo o resto do mundo. 4 homens e um canhão, contra a armada blindada que avança. O centeio alto e dourado cerca firmemente o casco de aço. As espigas densas e rígidas escondem completamente os paralamas e as maciças rodas de apoio. A camuflagem funciona perfeitamente. O tanque pesado enterra-se profundamente na terra seca do verão. A enorme máquina funde-se idealmente com a paisagem natural. O monstro de aço camuflado transforma-se em um gatilho armado. A natureza ao redor continua a viver sua vida habitual. Os insetos noturnos cricilam alto no frescor da noite. Um vento leve e morno balança os caules de cereal. Essa imagem serena contrasta violentamente com o conteúdo letal do compartimento de combate. Os homens lá dentro estão em silêncio. Conversas perdem todo o sentido. Cada um entende claramente sua tarefa. Cada um conhece o final inevitável da manhã que se aproxima. A tripulação verifica os sistemas internos com profissionalismo. Nada de pânico. Nada de mãos trêmulas. Apenas os reflexos musculares treinados funcionam. As mãos do atirador pousam habitualmente nos volantes de mira vertical e horizontal. As engrenagens rígidas rangem baixo. A torre gira suavemente alguns graus. O canhão ocupa o setor de tiro ideal. A ponte de madeira sobre o rio é fixada claramente no retículo da mira ótica. As lentes foram cuidadosamente limpas com um pano. A imagem é de uma clareza cristalina. A escuridão cobre rapidamente a posição preparada. A noite antes da batalha esgota o sistema nervoso humano até o limite. A tensão adensa fisicamente o ar abafado dentro do tanque. Cada minuto de espera arrasta-se como um ano longo e penoso. O estalo súbito de galhos secos quebra bruscamente o silêncio noturno. O risco de uma descoberta acidental aumenta exponencialmente. O comandante pressiona-se contra o visor. A 100 metros da emboscada, 2 motocicletas inimigas avançam lentamente. Os motores de 2 tempos barulhentos estalam. Uma patrulha de reconhecimento avançada alemã. O feixe brilhante do farol desliza diretamente pela borda do campo de centeio. A luz destaca espigas isoladas da escuridão densa. Metralhadora pronta! Pronta! Os dedos do atirador pousam no gatilho da metralhadora frontal. O carregador pesado está encaixado. A trava de segurança foi removida sem ruído. Um movimento curto com o dedo e os motociclistas cairiam na poeira da estrada. O disparo revelaria inevitavelmente a posição antes da chegada das forças principais do inimigo. O preço de uma fraqueza momentânea seria o fracasso total da missão. O comandante toma a única decisão rígida e correta. Cessar fogo! Aguentem! O feixe de luz ofuscante passa a 1 metro da torre blindada camuflada. Os soldados alemães conversam alto e despreocupadamente. A fala estrangeira e confiante fere os ouvidos tensos. As motocicletas passam. Desaparecem após a curva acentuada da estrada empoeirada. A emboscada silenciosa permanece oculta. O tanque continua imóvel e mudo no meio do cereal alto. A ameaça direta passou. O suor frio e denso escorre pelos olhos dos tanquistas. A respiração ofegante estabiliza-se lentamente.
O tempo retoma seu curso lento e exaustivo. A curta noite de verão arrasta-se infinitamente. O ranger das lagartas estrangeiras nasce longe, além da linha invisível do horizonte. Primeiro, é apenas uma vibração quase imperceptível do solo firme. A terra transmite um tremor leve e contínuo para as largas lagartas de aço da máquina soviética. Depois, o som distante torna-se mais denso. O ronco grave e visceral de dezenas de motores potentes preenche gradualmente todo o espaço ao redor. A armada de tanques de elite aproxima-se implacavelmente da estreita travessia do rio. Esse som não pode ser confundido com nada. É assim que soa a morte mecanizada que se aproxima. Os tanquistas ouvem esse ronco pesado com uma calma absoluta e gélida. Estão sentados imóveis em seus postos de trabalho. O comandante verifica metodicamente, pelo tato, o empilhamento dos carregadores reserva da metralhadora. O atirador testa mais uma vez, sem disparar, os pesados mecanismos de rotação da torre. O mecânico condutor apenas coloca as mãos calejadas sobre as alavancas de comando, agora inúteis. O motor está irremediavelmente morto. A enorme máquina não irá mais a lugar nenhum. Travará seu último combate exatamente neste ponto. A névoa cinzenta do amanhecer rasteja vinda do rio frio. O frio úmido e penetrante entra pelas frestas estreitas e abertas dos visores. Chega a última manhã de suas vidas. A tripulação recebe-a em completo silêncio gélido. Ninguém escreve cartas de despedida apressadas para casa. Simplesmente não há tempo físico para sentimentalismos. O que ocorre é um trabalho masculino, duro e rotineiro. Uma verificação rigorosa da pressão nos cilindros de trabalho do freio de recuo. Uma inspeção atenta nas prateleiras de munição. Um controle rígido da confiabilidade dos disparos elétricos. Cada pequeno detalhe técnico é verificado com uma precisão maníaca. A menor falha mecânica no combate que se aproxima custará a vida. O menor defeito os privará da oportunidade de levar consigo o máximo de inimigos. Eles já haviam entregado suas vidas na noite anterior, ao fecharem hermeticamente as escotilhas superiores. Restava apenas apresentar ao inimigo a conta de sangue mais alta possível. Ar em ordem. Ótica sem embaçar. Relatos secos. Frases curtas e cortantes batem como tiros. A tensão interna atinge o limite absoluto de resistência. O ranger dos tanques alemães agora é ouvido com total clareza. O ruído metálico funde-se rapidamente em um único rugido monótono de máquinas de aço. A vanguarda da coluna aproxima-se do limite estabelecido. O inimigo avança com confiança para a distância de tiro direto. O comandante cola-se ao apoio de borracha da luneta. A mão direita pousa firmemente na manopla de disparo do canhão. Os batimentos cardíacos desaceleram ao máximo. A respiração para completamente. O silêncio antes da tempestade torna-se absolutamente ensurdecedor. A manhã despreocupada de 17 de julho estilhaça-se completamente. A névoa do amanhecer sobre o rio Dobrost dissipa-se lentamente. O sol de julho aquece rapidamente a blindagem fria. A mira ótica capta um movimento confiante. A coluna alemã de elite avança insolente pela estrada de terra. A distância encurta-se rapidamente. O inimigo está absolutamente seguro de sua total invulnerabilidade. As escotilhas dos veículos de combate estão escancaradas. Os tanquistas da Wehrmacht estão sentados despreocupadamente sobre a blindagem. Conversam alto. Fumam, antecipando uma marcha vitoriosa e fácil. O tanque médio da frente entra com confiança no estreito estrado de madeira da travessia do rio. As tábuas velhas e grossas rangem prolongadamente sob o peso de 20 toneladas de aço. O mecânico condutor do adversário não reduz a velocidade de cruzeiro. Uma marcha insolente, absolutamente cega, rumo à própria morte. Dentro do tanque soviético, reina o frio sepulcral de um cálculo de engenharia perfeito. O comandante está colado ao apoio de borracha do periscópio de comando. O dedo repousa firmemente no gatilho rígido. Distância: 600 metros. 500 metros. 400 metros.
Cada metro percorrido pressiona pesadamente os tímpanos retesados. O atirador respira de forma pesada e rouca. O suor denso e salgado escorre pelos olhos avermelhados. Fogo! Espere. O comandante mantém uma pausa letal e gélida. Esta é a matemática mortal suprema de uma emboscada de tanques. Se bater cedo demais, a coluna terá tempo de engatar a marcha à ré de emergência. Se bater tarde demais, o inimigo romperá rapidamente para além do rio. O alvo principal deve chegar exatamente ao meio da frágil ponte de madeira. A cruz da mira ótica fixa-se claramente na lateral cinza do veículo alemão. A pausa consome o que resta de oxigênio no apertado compartimento de combate. O ar abafado torna-se palpavelmente denso. O coração bate com força contra a caixa torácica. O tanque inimigo atinge o ponto morto calculado. Posição de tiro ideal. A armadilha fecha-se. Perfurante. Fogo. O pedal de disparo é esmagado contra o piso de ferro. Um estrondo ensurdecedor rasga o espaço confinado. O recuo violento do canhão pesado sacode as 45 toneladas de aço dos Urais. O estojo de latão vazio cai com um tilintar metálico no chão estriado. A fumaça acre da pólvora inunda instantaneamente a torre apertada. O projétil perfurante percorre a distância em frações de segundo. O núcleo endurecido rasga a blindagem Krupp. A energia cinética se transforma instantaneamente em um calor calcinante. Explosão. O tanque alemão à frente vira uma tocha de fogo ruginte. A munição estocada detona. A torre, arrancada pela explosão, desaba pesadamente sobre o assoalho de madeira. A ponte está bloqueada em definitivo por metal retorcido em chamas. O caminho à frente está cortado para sempre. Um giro brusco no volante rígido. O artilheiro gira freneticamente o mecanismo de travesse. O cano da arma é deslocado rapidamente para a retaguarda da coluna paralisada. Carregar! Silêncio repentino. O bloco da culatra trava. O projétil pesado encrava no meio do caminho para a alma do cano. Poeira densa e fuligem espessa bloqueiam o mecanismo de precisão. Segundos preciosos escorrem rápido. Os alemães começam a perceber claramente o que está acontecendo. As torres inimigas giram espasmodicamente em busca da fonte invisível do fogo devastador. Mais um breve instante, e uma salva de resposta densa rasgará para sempre a camuflagem perfeita. Bate com a alavanca! Vai! O municiador golpeia com toda a força o fundo de cobre do estojo, usando uma barra de metal pesada. A força física bruta quebra a resistência teimosa do mecanismo travado. O projétil se assenta em seu lugar com um estalo metálico. A cunha de aço fecha com um som seco. A culatra está devidamente trancada. A arma está pronta para o combate novamente. A tensão extrema cede por exatamente uma fração de segundo. Pronto! Fogo! O segundo disparo seco rasga os tímpanos novamente. O projétil atinge com precisão absoluta o veículo blindado pesado que fechava a coluna. A blindagem laminada fina estilhaça em fragmentos mortais e irregulares. O tanque de combustível cheio explode em chamas. O veículo se assenta pesadamente sobre os pneus de borracha murchos. A armadilha de fogo está selada. Na frente, o tanque queimando na ponte. Atrás, a carcaça em chamas do blindado. Dos dois lados da estrada estreita, um pântano profundo e intransitável. A lama viscosa impede fisicamente que os veículos pesados manobrem. A coluna inimiga está trancada em um corredor estreito de terra. O pânico total toma conta da elite da Wehrmacht instantaneamente. As tripulações batem as escotilhas de aço freneticamente. A infantaria motorizada pula da blindagem alta direto na lama do acostamento, gritando. O comandante do veículo soviético trabalha com frieza e método absolutos. Ele dita as coordenadas exatas rapidamente, distribuindo os alvos conforme o nível de ameaça. Distância 300. Direita 005. O do meio. Fogo. Outro projétil perfurante rasga facilmente a lateral cinza blindada. Uma terceira fogueira brilha na estrada de terra.
Os tanquistas trabalham como um mecanismo de relógio ajustado. O municiador lança os projéteis pesados ritmicamente. O artilheiro encaixa o retículo da mira óptica nas zonas mais vulneráveis dos veículos inimigos com precisão cirúrgica. Logo abaixo da torre, no compartimento do motor e transmissão, na lateral fina. Cada impacto direto gera uma chuva de faíscas e o rangido alto do metal se rasgando. O inimigo está cego, totalmente paralisado pela surpresa e pela precisão de franco atirador dos golpes pesados. Os canos dos tanques alemães disparam ao acaso. Os projéteis perfurantes rasgam o campo vazio, longe da retaguarda do tanque soviético camuflado. A terra seca estremece com as múltiplas explosões desordenadas. Dentro do apertado compartimento de combate, a temperatura sobe vertiginosamente. O exaustor não dá conta da fumaça espessa e densa. Os tanquistas tossem com esforço. Lágrimas sujas escorrem pelos rostos cobertos de fuligem. Granada de fragmentação. Na infantaria. Fogo. A explosão da granada pesada varre os soldados abrigados na valeta profunda. A névoa sangrenta assenta lentamente sobre a blindagem alheia amassada. A lógica implacável da emboscada funciona perfeitamente. O cálculo de engenharia se justifica 100%. A armadilha de aço triturou a vanguarda alemã em questão de minutos. Mas o número total de alvos não diminui. O inimigo atordoado começa a se recuperar. Comandantes alemães experientes começam a calcular rapidamente a trajetória exata dos projéteis. Os canos dos tanques inimigos giram em sincronia para o alto campo de centeio dourado. A camuflagem densa não protege mais. A emboscada perfeita foi finalmente revelada. Agora começa o confronto aberto e brutal de aniquilação total. A arma pesada dispara mais uma vez. O municiador busca outro projétil. O estoque de munição derrete implacavelmente. Cada movimento seguinte custa um esforço enorme à tripulação. As mãos estão cobertas de fuligem negra e escoriações sangrentas causadas pelos pesados estojos de latão. O espaço de aço fechado vira um verdadeiro forno incandescente. O fogo invisível e devastador semeia o caos sangrento. A estrada perto do rio Dobrost vira instantaneamente um corredor em chamas. O primeiro e o último veículo bloqueiam a estrada de terra estreita. A coluna alemã está espremida entre pântanos intransitáveis. A sucata metálica queima com um rugido ensurdecedor. Torres pesadas são arrancadas por explosões internas dos depósitos de munição. Pedaços de toneladas de aço Krupp desabam pesadamente na lama do acostamento. A fumaça negra e acre cobre o sol alto de julho como um manto denso. O dia vira rapidamente um crepúsculo fechado. O fogo se espalha vorazmente para os tanques de combustível dos blindados vizinhos. Detonação após detonação. O diesel em chamas inunda o velho assoalho de madeira da ponte. Soldados de elite da Wehrmacht correm em pânico cego entre o metal incandescente que explode. Eles caem sob os estilhaços cortantes, tentando desesperadamente se abrigar atrás das carcaças em chamas de seus próprios tanques destruídos. A infantaria motorizada sofre perdas catastróficas. O moedor de carne humano trabalha a todo vapor. Não há saída dessa armadilha de fogo. Dentro do tanque soviético camuflado, o inferno é total. O espaço do compartimento de combate se contrai ao tamanho de um forno industrial. O exaustor uiva no máximo, mas o motor elétrico não consegue lidar com os gases tóxicos da pólvora. A fumaça branca e sufocante arde nos olhos. Quase não há o que respirar. Os tanquistas buscam o ar quente e escaldante, com as bocas secas e abertas. Os rostos estão cobertos de suor negro e óleo de máquina corrosivo. A tripulação trabalha em um ritmo desumano. O cansaço físico extremo é bloqueado por uma descarga massiva de adrenalina. Seres vivos se transformam em mecanismos de aço precisos. Cada movimento é calculado ao milímetro. A memória muscular dita a ordem das ações. Passo. Agarrar firme o estojo de latão de 16 quilos. Arremesso brusco à frente.
Perfurante. Pronto. A cunha de aço da culatra bate com uma regularidade implacável. O cano da arma raiada cospe morte concentrada sem parar. O recuo violento joga a culatra maciça para trás com força incrível. Os estojos vazios e fumegantes se acumulam no chão de ferro com um tilintar ensurdecedor. O latão quente queima as pernas através das botas finas. A tripulação transforma metodicamente sua exaustão em disparos de artilharia precisos. Os oficiais de carreira alemães se recusam a acreditar no que veem. Estão sendo fuzilados a queima-roupa com frieza e crueldade. A elite das tropas blindadas sofre danos inaceitáveis. O inimigo experiente busca freneticamente a bateria de artilharia camuflada. Os alemães têm certeza de uma coisa: um regimento inteiro de canhões antitanque pesados está operando contra eles. Um único veículo não seria fisicamente capaz de criar tal densidade de fogo. Os artilheiros alemães, em fúria cega, começam a atirar ao léu. Dezenas de canos se voltam para o campo de centeio dourado. Granadas de fragmentação rasgam a terra seca em um bombardeio de saturação. Estilhaços de aço cortam as espigas pesadas rente à raiz. A terra estremece com as múltiplas explosões caóticas. O Klin Voroshilov camuflado recebe os primeiros impactos diretos. Um projétil perfurante inimigo atinge o ângulo da blindagem frontal. Um impacto de força destrutiva monstruosa. A máquina de 45 toneladas estremece inteira. O metal superaquecido ressoa. A blindagem dos Urais aguenta o golpe terrível. O ricochete agudo sobe para o céu pálido do verão, com um guincho asqueroso. O segundo impacto direto atinge a torre fundida e espessa. A onda de choque atinge os tímpanos da tripulação. Um zumbido fino e contínuo surge nos ouvidos. A camada interna do aço da blindagem sofre uma microfissura. Pequenas farpas metálicas afiadas voam pelo compartimento como respingos mortais. Um estilhaço de aço incandescente corta o rosto sujo do municiador. Sangue quente e pegajoso inunda a túnica militar grossa. Não há dor física, apenas a ordem recebida e o alvo identificado. Vivo? Tudo certo. Manda o próximo. A lama sangrenta se mistura à fuligem negra. O municiador busca novamente o depósito de munição que esvazia. O projétil pesa nas palmas feridas e ensanguentadas. O tanque continua a destruir a coluna inimiga com método. 75 milímetros de aço monolítico salvam a vida da tripulação a cada segundo. Lá fora, uma tempestade de fogo descontrolada. Projéteis alemães batem como granizo na torre invulnerável. Cada novo impacto ecoa lá dentro como uma concussão surda. O mundo se resume ao retículo da mira óptica. Referência 2, direita 0, sob a torre, fogo. A arma ruge em resposta ao comando seco. Outro tanque médio alemão perde a tração e é envolto em fumaça negra. Os alemães tentam desesperadamente romper o cerco mortal. 3 tanques leves saem da estrada direto para o pântano. Tentam contornar as carcaças em chamas em um arco largo. As lagartas batem na terra úmida. Os motores rugem no limite. As máquinas de toneladas atolam na lama intransitável até os paralamas. As lagartas giram em vão. Alvos estáticos perfeitos. Granada de fragmentação, na lateral. Fogo. De repente, o pedal do disparo elétrico afunda no vazio. Contato interrompido. A tensão na rede elétrica de bordo cai a zero. O circuito foi rompido pelo forte abalo interno. A arma silencia no momento mais crítico. Os alemães percebem a pausa salvadora. Dezenas de torres giram para o único ponto de fogo restante. O risco de aniquilação total aumenta ao máximo. Disparo manual! Bate na mão! O comandante puxa a alavanca mecânica com força sobre-humana. O percutor bate direto na espoleta. Outro disparo ecoa com a mesma fúria primitiva. O cano continua a cuspir metal incandescente. O ritmo torna-se ainda mais irregular e brutal. A batalha entra em uma fase de puro delírio físico e superação absoluta. A sobrecarga quebra a psique humana.
Mas os homens dentro da caixa de aço incandescente não quebram. Eles continuam seu trabalho rotineiro e pesado de destruir o inimigo. A batalha ferve por 2 horas e meia. 150 minutos de tensão extrema. 150 minutos de fogo contínuo para aniquilar. O limite físico do corpo humano já foi ultrapassado há muito tempo. Os corpos dos tanquistas funcionam apenas por reflexos musculares. A blindagem espessa dos Urais esquenta com os impactos e o sol de julho. O toque acidental nas paredes internas deixa queimaduras vermelhas na pele nua. O sangue dos rostos cortados inunda os painéis de instrumentos. A culatra pesada emana um calor insuportável. O estoque de munição derrete. O paiol está quase vazio. Quanto tem? 3 perfurantes, 5 de fragmentação. A voz do municiador parece o rasgar de uma lona seca. As cordas vocais foram queimadas pela fumaça acre. Respirar dentro da máquina é fisicamente impossível. A tripulação inala uma mistura de fuligem, óleo vaporizado e farpas metálicas. Cada respiração dói nos pulmões dilacerados. A coluna inimiga está bloqueada na travessia do rio. A ponte de madeira foi destruída. As carcaças alemãs barram o caminho. Mas o inimigo sobrevivente começa a apertar o cerco. Os comandantes alemães mudam a tática. Ataques frontais param. Explosões de fragmentação lavram o campo de centeio nos flancos. O fogo de barragem suprime qualquer movimento. A camuflagem natural foi arrancada pelas ondas de choque. O tanque pesado está nu entre crateras negras. Um grupo de motociclistas faz uma manobra de flanco rápida. Uma patrulha de reconhecimento avança pelo leito seco de um riacho. Eles entram na zona cega do lado esquerdo do tanque soviético. Um sargento alemão observa sobre a borda de um desfiladeiro. O binóculo Zeiss foca na silhueta de aço angular e fuliginosa. O inimigo sofre um choque físico. O comandante da patrulha não acredita no que vê. A fonte do massacre é um único veículo, um único tanque Klin Voroshilov. Não existe bateria antitanque. Não há linha defensiva de infantaria. 45 toneladas de aço castigado seguraram sozinhas uma divisão blindada de elite por 2 horas e meia. Essa percepção quebra a lógica tática alemã. Uma pausa curta e antinatural. A artilharia alemã para. Um blindado de transporte surge com uma bandeira branca, parando a uma distância segura. Um alto-falante rasga o silêncio. Um russo quebrado ecoa pelos alto-falantes. A voz metálica soa confiante e dura. O inimigo impõe um ultimato sem concessões. Tanquistas russos, sua situação é desesperadora. Estão cercados. A resistência é inútil. Rendam-se. Garantimos suas vidas. Dentro do compartimento incandescente, um silêncio pesado. A tripulação se olha. Rostos cobertos de fuligem não expressam emoção. O motorista aperta as alavancas inúteis. O artilheiro não tira os olhos vermelhos da mira. A decisão foi tomada muito antes. Render-se é tornar inútil cada gota de sangue. É trair a divisão de infantaria que recuou. É quebrar a ordem de combate. Coordenadas. Centro de comunicações. Direita 003. Fogo! O pedal de disparo é esmagado contra o piso. A arma solta um rugido primitivo. O primeiro dos 3 últimos projéteis perfura a blindagem frontal do veículo de comando. O blindado com o alto-falante explode em pedaços. É a resposta clara da tripulação condenada. Não haverá negociações. A diplomacia acabou. Apenas aniquilação mútua. Carregar! Fogo! O segundo disparo arranca a torre de um tanque médio alemão que tentava flanquear pela direita. O recuo sacode o chassi. O estojo vazio cai no monte de latão. O último! Carregar! Fogo! O terceiro projétil atinge o blindado da frente. Explosão. Clarão. A munição acabou. O canhão de 76 mm silencia para sempre. O cano desce lentamente. Missão cumprida.
Os camaradas estão salvos ao custo de suas vidas. A marcha inimiga parou. O preço foi pago. Mas a luta não acabou. O inimigo está furioso com a recusa. Os alemães lançam grupos de sapadores para o assalto final. A infantaria se aproxima do tanque imóvel. Uniformes cinzas surgem entre as crateras. As metralhadoras Degtyarev entram em ação. Lado direito, infantaria! Fogo! O comandante e o radiooperador apertam os gatilhos das metralhadoras. Uma chuva de chumbo ceifa os sapadores alemães. Os discos pesados esvaziam em segundos. Estalo seco. Disco vazio. Troca instantânea. Fogo novamente. O cheiro de pólvora queimada inunda tudo. Os estouros caem nos sacos de lona. Soldados alemães caem na grama seca, cortados por rajadas precisas. Mas são muitos. Sapadores experientes chegam às zonas cegas do tanque. Metralhadoras vazias! Armas individuais! Os tanquistas sacam suas pistolas Tokarev. O comandante puxa um revólver Nagant pesado. O inimigo sobe no compartimento do motor. Botas alemãs batem na blindagem. Canos de submetralhadoras aparecem nas frestas de visão. Começa o último combate corpo a corpo entre carne e metal. Tiros à queima-roupa. Balas ricocheteiam nas paredes internas. A tripulação atira até o último cartucho. Os ferrolhos param abertos. Não há mais munição. Som de metal batendo em metal do lado de fora. Sapadores alemães colocam cargas magnéticas na base da torre e no motor. O explosivo é pressionado contra o aço dos urais. Os estupins são acesos. O comandante abaixa o revólver vazio calmamente. Olha para sua tripulação condenada. Rostos negros de fuligem. Mãos em carne viva. Olhos calmos de profissionais que fizeram seu trabalho. Uma explosão dupla monstruosa despedaça a máquina de 45 toneladas. Um redemoinho de fogo preenche o compartimento. O assalto terminou. A resistência foi quebrada. Os tanquistas mortos entram para a eternidade. O silêncio volta ao campo calcinado. A fumaça negra se dissipa sobre a travessia destruída. O fogo consome o diesel derramado. Um silêncio de morte se instala, pressionando os tímpanos rompidos após horas de canhoneio. As unidades de elite alemãs contam o preço sangrento. A aritmética é cruel. 11 tanques alemães queimados, 6 blindados pesados despedaçados, 57 soldados e oficiais mortos. 57 corpos na poeira e na lama. A marcha vitoriosa engasgou no próprio sangue. O ritmo da divisão motorizada foi arruinado. O cronograma da invasão para o leste foi destruído. A coluna parou em torno de um único foco de resistência. O metal retorcido esfria com estalos monótonos. O cheiro de carne humana queimada se mistura à pólvora. Oficiais alemães se aproximam da carcaça do tanque pesado soviético. Uniformes cinzas cobertos de lama e fuligem. O inimigo caminha em silêncio gélido. Botas militares esmagam estojos de latão e estilhaços de blindagem. O metal deformado guarda as marcas de uma batalha de crueldade incrível. A placa frontal está cheia de moças de dezenas de impactos diretos. A torre está coberta de fuligem. Um coronel alemão para diante da máquina destruída. Ele observa aquele pedaço de aço perfurado por muito tempo, tentando entender a escala do que aconteceu. O cérebro racional se recusa a aceitar o fato óbvio. Todo esse massacre na estrada foi obra de uma única tripulação. Sem reservas. Sem bateria antitanque. Um único veículo contra todo um grupo de combate. Uma ordem curta, ríspida e gutural ecoa. Sapadores alemães escalam a blindagem incandescente, empunhando alavancas maciças de aço. A pesada escotilha superior da torre está completamente emperrada, devido a uma explosão interna devastadora. O metal superaquecido range de forma repugnante. Sob o esforço da força bruta, a tampa cede com um guincho metálico e é jogada para trás com estrépito. Das entranhas carbonizadas, uma fumaça densa e acinzentada sobe lentamente. Os oficiais espiam o interior da máquina destroçada. Seus rostos instantaneamente petrificam e empalidecem. É um momento de choque psicológico absoluto e irracional. Lá dentro,
Não há fanáticos condenados, acorrentados por grilhões de ferro. Dentro do caixão de aço fervente, jazem os corpos retorcidos de voluntários. Rostos mortos e fuliginosos expressam apenas uma calma profissional gélida. Mãos inertes ainda agarram com força as alavancas de controle e pistolas de serviço vazias. Eles escolheram voluntariamente essa morte terrível em um círculo de fogo. Executaram friamente o trabalho sujo do combate até o último segundo. O coronel da Wehrmacht retira lentamente o cap. Ele emite uma ordem sem precedentes. Uma ordem que quebra brutalmente todos os regulamentos militares vigentes. Enterrar a tripulação inimiga com as mais altas honras militares, como oficiais. O pelotão de sepultamento cava em silêncio uma cova profunda e aprumada, bem à beira da estrada de terra poeirenta. Os moradores locais são trazidos à força da aldeia vizinha sob escolta armada. Camponeses assustados formam uma massa cinzenta e compacta na borda do campo calcinado. Eles esperam um fuzilamento em massa imediato. Aguardam resignados uma ação punitiva pelas perdas colossais das tropas de ocupação. Mas o que ocorre é algo completamente diferente. Soldados alemães retiram, com cuidado e zelo, os corpos dos tanquistas mortos da máquina retorcida. Os restos carbonizados são envoltos em capas de lona limpas e baixados lentamente ao fundo úmido da vala comum. O inimigo se perfila em uma formação impecável. O coronel profere um breve elogio fúnebre. São palavras secas de um choque profundo e sincero. Palavras de admiração profissional absoluta pela coragem inabalável dos defensores da travessia. Ele coloca esses inimigos mortos e anônimos como exemplo para seus próprios soldados de elite. Reconhece publicamente a superioridade moral absoluta deles naquele combate sangrento. Soa um comando de ordem unida ríspido. 3 salvas secas rasgam o silêncio da tarde em sincronia. A fuzilaria presta as últimas honras militares à tripulação condenada. Os canos longos dos Mausers alemães fumegam lentamente. O Oberleutnant se afasta da borda da cova aterrada e retira um diário de campo de capa dura. O grafite firme deixa linhas nítidas e retas no papel amarelado. A estatística seca e pedante das perdas sofridas é imediatamente substituída por uma conclusão filosófica densa. Ele escreve sobre a incompreensível vontade de aço do inimigo russo morto. Registra o fato de que a guerra no leste está adquirindo um formato completamente diferente. Os antigos moldes europeus, mais brandos, não funcionam mais aqui. O fator humano quebra a lógica tática alemã perfeita. O registro assenta no papel como uma sentença severa para toda a futura campanha oriental. O inimigo foi totalmente destruído fisicamente. Foi despedaçado por cargas ocas. Mas o inimigo não foi de forma alguma quebrado espiritualmente. O oficial fecha o diário com um som surdo. Esse caderno preenchido torna-se o único testemunho documental daquela façanha titânica blindada. A coluna alemã finalmente liga os motores já frios. Os tanques sobreviventes contornam, lenta e pesadamente, as carcaças fumegantes de suas próprias máquinas. Eles continuam a marcha interrompida. O medo instintivo instalou-se firmemente em suas consciências frias e calculistas. Uma sepultura solitária e recente, sem nomes, permanece sob o sol escaldante de julho, à beira de um rio sem nome. O mecanismo burocrático do esquecimento silencioso já foi acionado. A linha de frente recua velozmente para o leste. O estrondo da artilharia pesada é substituído pelo matraquear seco e contínuo das máquinas de escrever dos estados maiores. Começa uma guerra completamente diferente. Uma guerra cruel da impecável burocracia da retaguarda contra a memória humana viva. A fria máquina burocrática militar começa a aniquilar metodicamente os heróis mortos. Esse sistema imenso opera de forma mais terrível e eficaz do que uma divisão blindada de elite alemã. Os projéteis perfurantes alemães apenas rasgavam a carne humana e derretiam o espesso aço dos Urais. A tinta dos gabinetes apaga para sempre o próprio fato da existência daqueles homens. A escala colossal da retirada do verão de 1941
gera um caos documental total. As listas de pessoal das divisões ardem irremediavelmente em caixas de ferro durante as fugas noturnas de cercos fechados. As cápsulas de identificação perdem-se para sempre na lama espessa das estradas. As comunicações estão cortadas. Não há testemunhas diretas. A infantaria sobrevivente retira-se em marcha rápida e dissolve-se sem deixar rastros no moedor de carne sangrento dos primeiros meses da Grande Guerra. Os nomes da tripulação blindada condenada caem vertiginosamente no buraco negro das estatísticas dos estados maiores. O aparato da retaguarda exige categoricamente ordem absoluta. A ausência de um relatório direto do comando imediato significa a ausência total do próprio confronto de combate. Ninguém do lado aliado viu como um único tanque pesado soviético bloqueou mortalmente a travessia do rio. Nenhum dos comandantes soviéticos sobreviventes pode confirmar oficialmente a destruição de 11 tanques inimigos e 6 veículos blindados pesados. Para os gabinetes amplos e iluminados, aquele combate brutal no rio sem nome simplesmente não existe. A lógica de ferro da administração militar exige assinaturas de confirmação rigorosas e carimbos redondos. Eles não existem. A pasta de papelão é fechada com um baque. Os tanquistas mortos passam instantaneamente para a categoria burocrática mais terrível e absolutamente desesperadora: desaparecidos em ação. Essa formulação curta e seca atinge o alvo sem errar. Ela retira dos profissionais que pereceram não apenas a glória militar merecida, ela retira deles, cinicamente, a própria morte. Formulários oficiais áridos espalham-se pelo país imenso. Carteiros exaustos entregam em silêncio os retângulos de papel cinzento nas mãos trêmulas de pais envelhecidos. O papel oficial fino golpeia com força. A família do comandante do tanque recebe a notificação padrão, breve e tipografada. Não há ali absolutamente nenhuma palavra de verdade sobre a escala titânica da façanha realizada. Não há descrição da blindagem incandescente, nem do fogo de artilharia avassalador. Não há a menor menção às honras militares prestadas pelo coronel alemão chocado. Os pais nunca saberão o verdadeiro preço sangrento que seu filho cobrou do inimigo que avançava. O formulário oficial constata apenas o vazio absoluto. A incerteza pesa como um fardo sobre os ombros das mães. O homem simplesmente saiu de casa e dissolveu-se para sempre na névoa cinzenta do massacre mundial. O Estado encerra formalmente o dossiê Delgado e o envia para um arquivo profundo e sombrio. O tempo toma em mão seu instrumento implacável e começa a apagar metodicamente os vestígios físicos da tensão colossal das forças humanas. As primeiras chuvas torrenciais de outono inundam a terra calcinada. O solo úmido absorve com indiferença as trincheiras e as crateras de artilharia. A carcaça pesada de 45 toneladas do tanque Klin Voroshilov, metralhado, não permanece por muito tempo como um monumento solitário à vontade de aço. Equipes de coleta de espólios chegam à retaguarda segura. A indústria de guerra exige constantemente quantidades colossais de metal novo. Operários desenrolam com pragmatismo as longas mangueiras de borracha dos pesados maçaricos de corte. A chama azul sibilante morde facilmente a blindagem fundida dos Urais. O metal retorcido, que absorveu o sangue e o suor da tripulação, é cortado impiedosamente em pedaços transportáveis. A sucata de aço disforme é carregada em vagões de plataforma aberta. O metal segue para os fornos industriais para uma remoldagem total. O testemunho material da façanha é destruído até os alicerces. Na primavera, tratores de esteira avançam sobre o antigo campo de batalha. Relhas de aço afiadas, com um estalo metálico, revolvem o solo compactado pelas explosões. A camada fértil da terra é virada sem piedade. O local do massacre sangrento na estrada desaparece sob os sulcos regulares da nova lavoura. O centeio dourado volta a crescer às margens do rio Dobrost. A natureza apaga silenciosamente as últimas cicatrizes terríveis.
A sepultura comum dos tanquistas é coberta por uma vegetação densa. Não há aqui nenhum obelisco de granito. Os moradores da aldeia retornam ao pesado trabalho cotidiano no Colcós. O estrondo surdo dos canhões é esquecido gradual e permanentemente. Restam apenas lendas locais vagas, desprovidas de qualquer confirmação oficial. O sistema imenso desfere seu último golpe burocrático, o mais preciso e esmagador. Muito tempo depois, a verdade começa a romper, de forma extremamente lenta, o concreto do esquecimento histórico. Surge uma iniciativa tímida para reconhecer oficialmente a façanha inacreditável do comandante do tanque que deteve a armada inimiga. Prepara-se uma recomendação oficial para a mais alta condecoração estatal, o título de Herói da União Soviética. É uma recompensa merecida e justa pelo salvamento de uma divisão inteira. Mas a fria máquina burocrática encontra instantaneamente um obstáculo formal intransponível. Existe uma instrução imutável para a formalização dos documentos. Para a emissão de um decreto governamental, é absolutamente necessária uma fotografia pessoal do herói, tirada antes da guerra. A fotografia é exigida pelo Estado para a criação de um retrato oficial nos jornais centrais. Oficiais do Estado-Maior fazem uma solicitação oficial ao local de residência. A resposta chega com uma rapidez assustadora. Fotografias pessoais do comandante do tanque não existem mais. A isba de madeira na aldeia natal ardeu até às cinzas há muito tempo, junto com os velhos álbuns de família. Os parentes não guardaram sequer um pequeno retrato de papel. O rosto do herói foi apagado para sempre da memória visual do Estado. A lógica do sistema opera com uma crueldade impecável. Sem uma fotografia adequada, não há decreto para a condecoração. A formalidade administrativa sem alma vence o sangue quente derramado. O título de Herói da União Soviética é oficialmente cancelado. A tinta azul do Estado-Maior revela-se muito mais forte que os 75 mm de aço fundido. O comandante, que aniquilou a coluna blindada alemã, perde sua última batalha contra uma instrução de regulamento. O vazio documental triunfa sobre o fato histórico. Décadas cimentam firmemente a memória histórica. A máquina estatal guarda seus segredos. Parece que o combate solitário no rio Dobrost foi apagado da realidade para sempre. O rolo compressor do tempo quase completou seu trabalho destrutivo. Mas o aperto mortal do esquecimento subitamente sofre uma rachadura. A ordem alemã comete um erro fatal. O diário amarelado do Oberleutnant morto é resgatado do limbo. Após longos anos, o caderno cruza fronteiras. Páginas traduzidas chegam à mesa de jornalistas soviéticos. As linhas secas em tipografia gótica golpeiam com força. O inimigo pedante descreve com detalhes a catástrofe na estrada. Confirma escrupulosamente a destruição de 11 tanques por uma única tripulação soviética. O documento alemão rompe a parede de silêncio oficial. Começa uma nova guerra, extremamente exaustiva. É uma guerra sem fogo de artilharia, um assalto prolongado às prateleiras dos arquivos. Um obstinado pesquisador local começa uma investigação desesperada, entrando em conflito direto com um sistema indiferente. Os gabinetes exigem carimbos e relatórios. O investigador extrai fragmentos da verdade das velhas lendas da aldeia. Ele percorre a pé o caminho até as testemunhas de cabelos brancos daquele terrível dia de julho de 1941. Os velhos recordam com dificuldade o estrondo que abalava a terra e a fumaça negra sobre a travessia. Descrevem o sepultamento dos tanquistas com honras militares. Seus depoimentos são registrados com precisão. O papel torna-se um projétil perfurante contra a indiferença burocrática. O pesquisador envia centenas de cartas registradas para os arquivos militares. Envelopes volumosos voam para o vazio. As respostas chegam como recusas padrão. Documentos perdidos, listas destruídas, sem confirmações oficiais. A tensão dessa batalha de papel exaure as forças ao limite. Cada recusa oficial atinge como um golpe no estômago.
O aparato esmaga qualquer iniciativa, mas o historiador recusa-se a entregar a posição. Ele age exatamente como o comandante que pereceu. Carrega novas folhas de solicitações na máquina de escrever, busca pistas em relatórios desbotados de divisões vizinhas, persegue nomes específicos. Uma vida humana é gasta para provar a realidade do massacre na Ponte Sem Nome. A máquina estatal começa a ceder em suas posições fortificadas. Os fatos reunidos tornam-se incontestáveis. Os testemunhos do inimigo chocado e dos moradores locais fundem-se em um quadro monolítico. Sob pressão, os arquivos centrais finalmente liberam linhas escassas de folhas de citação encontradas. Os nomes da tripulação condenada recuperam o direito à vida. Comandante, artilheiro, motorista mecânico e municiador emergem da névoa dos desaparecidos em combate. Mas o sistema desfere um último golpe baixo. O rosto do comandante continua ausente. O órgão oficial exige uma confirmação visual para o retrato. Sem fotografia original, não há restauração plena da memória. A burocracia mantém uma defesa obstinada. O investigador realiza uma manobra de flanco complexa. Ele encontra velhos companheiros que sobreviveram por milagre. Veteranos encanecidos forçam a memória e reúnem, fragmento por fragmento, os traços do rosto do comandante morto. Um artista profissional faz dezenas de esboços, linha após linha. Testa larga, queixo decidido, o olhar obstinado de um profissional. O rosto do homem é reconstruído a partir dos estilhaços de memórias alheias. O retrato restaurado torna-se um ato de justiça suprema. O desenho preciso quebra definitivamente a resistência da administração. A justiça rompe o concreto da burocracia. A tripulação blindada vence essa batalha de papel décadas após sua morte. À beira de uma rodovia movimentada, ergue-se um monumento de pedra modesto. Um obelisco cinza junto à ponte restaurada. Sem monumentalismo excessivo, apenas nomes gravados e uma descrição severa da missão cumprida. O trabalho árduo dos historiadores encerra dignamente aquela emboscada de julho. Eles aceitaram o bastão de um combate cruel e mantiveram a posição. A guerra pela verdade terminou com uma vitória incondicional. A vontade de aço da tripulação do Klim Voroshilov está fundida em pedra eterna. A aritmética estatal cínica opera de forma implacável. A máquina de propaganda exige símbolos rápidos e brilhantes. As rotativas imprimem tiragens de milhões. Heróis de cartaz recebem fama imediata e condecorações maciças. Rostos ideais olham das páginas principais. Enquanto isso, os verdadeiros profissionais do combate permanecem sangrando em uma sombra histórica fria. Seu trabalho pesado, sujo e sangrento não se encaixa em relatórios bonitos. Seus corpos carbonizados não servem para discursos solenes. Os tanquistas condenados cumpriram sua última ordem sem palavras grandiosas. Eles simplesmente bloquearam a travessia com seu casco de aço, trocando friamente suas 4 vidas pela salvação de uma divisão inteira. Essa matemática da guerra, honesta e dura, é inconveniente para as burocracias. O sistema sempre escolhe a ficção conveniente, em vez da verdade terrível da realidade das trincheiras. O contraste agudo atinge os nervos expostos. A fama oficial vai para outras brigadas e corpos da guarda, com seus estandartes pesados de medalhas e histórias detalhadas em livros acadêmicos. E aqui, ergue-se um obelisco solitário junto ao rio Dobrost. Uma pedra simples, um texto cortante, 4 sobrenomes restaurados. Nenhum bronze brilhante, nenhuma grandeza pomposa. Apenas a constatação militar seca de uma missão cumprida com perfeição. Essa dissonância atordoa. A verdadeira guerra sempre se esconde em lugares silenciosos como este. Em crateras cobertas pela terra, em estilhaços enferrujados de blindagem mergulhados na argila. A verdadeira vitória tática é forjada em solidão absoluta, quando os combatentes não têm a mínima chance de sobrevivência. O paradoxo amargo da história quebra a visão de mundo habitual. O inimigo implacável
preservou os detalhes desse combate com muito mais zelo do que a própria pátria. A divisão blindada alemã guardou em seu DNA aquele dia sangrento de julho de 1941. O oficial alemão registrou precisamente cada máquina queimada e cada soldado morto. O oponente documentou a vontade demonstrada pela tripulação soviética. Os arquivos inimigos preservaram essa verdade severa contra a influência destrutiva das décadas. A burocracia da própria retaguarda simplesmente riscou os mortos das listas. O sistema apagou a façanha em prol da formalização de formulários. Esse fato atinge com mais força que um projétil de grosso calibre, deixando uma ferida invisível no conceito de justiça. Mas a vida humana, entregue conscientemente por soldados exaustos, pesa mais do que arquivos empoeirados. Os tanquistas cercados não pensavam na memória histórica. Não proferiram juramentos sonoros antes de travar as escotilhas. Eles resolviam uma missão específica: reter a ponte, destruir a coluna, garantir a retirada dos companheiros. Esse automatismo masculino severo transforma o combate cruel em imortalidade. O tanque Klin Voroshilov esgotou seu recurso ao máximo. A mecânica da emboscada funcionou com perfeição. A marcha do inimigo foi detida. A tripulação deu um passo além das capacidades humanas. Pessoas comuns venceram a armada motorizada. Profissionais venceram a indiferença estatal. Heróis mortos venceram o próprio tempo. Hoje, o rio Dobrost corre calmo exatamente como naquele verão quente. A ponte de madeira apodreceu há muito tempo, e uma nova rodovia contorna este lugar. O ruído dos caminhões mal chega aqui. Reina um silêncio ensurdecedor, impregnado de respeito pelos mortos. O vento sussurra na grama alta, como se repetisse as ordens curtas do comandante. Reflexos solares brincam na água. A natureza guarda o que os funcionários tentaram apagar. A terra preservou o peso do aço dos Urais e a temperatura do sangue derramado. Este lugar possui a gravidade da façanha. Ele obriga o viajante a baixar a cabeça e a cerrar os dentes pela compreensão do preço real de uma batalha vencida. Sem patetismo, apenas a terra seca e a eternidade absoluta. Blindagem perfurada, tripulação destruída, missão cumprida.